Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre megacidades, megametrópoles, megalópolis e depois cidades globais. Na verdade, a ordem vai ser meio ao contrário, tá bom? A gente vai começar nas cidades globais e vai abordando aos poucos os outros temas, ok? Bom, então, no conceito geral, a gente vai tratar nessa aula sobre cidades globais, metrópoles, megacidades, megalópolis, desmetropolização, né? E cidades satélites, ok? Aí tá na ordem, né? Que vai ser dito, vai ser falado tudo separado e explicado, ok? Essa é a quarta aula, né? Do box de aulas, que vão ser um total de 5. E vai restar só uma como conclusão e resumo final, ok? Então vamos começar. Como introdução, a gente tem os assentamentos urbanos variam em cultura, tamanho e especialidades, além do que certas áreas acabam se tornando mais significativas ao longo do desenvolvimento de uma região. Historicamente, as dimensões físicas ou demográficas de uma cidade são indicadores de sua importância. Quanto maior uma cidade, maior sua área de capacidade de produção. Ou seja, em questão econômica, né? Quanto maior a cidade, mais ela vai produzir e maior vai ser a sua capacidade de produção, no caso, viu? Entretanto, com o grande êxodo rural do século passado, ficou cada vez mais difícil definir os verdadeiros motivos que fazem uma cidade ser mais importante que outras. As cidades podem ser classificadas em centenas, milhares de paisagens urbanas, tá? Então, o que é isso? Tem muitas, né, milhares de cidades, e cada uma ela tem um termo, né, pela função dela. Ou seja, tem as cidades pequenas, de interiores, tem as cidades globais, que são cidades mais voltadas para influência global, influência mundial, que são mais cidades de porto ou de exportação, ou que tem alguma matéria-prima que é exportada mundialmente. Por isso o nome, cidade global, ok? E tem as outras, as metrópoles, como a gente já viu, e que são grandes centros urbanos, né, que foram criados depois da Revolução Industrial, que elas começaram a surgir e cada vez crescer mais e mais. Então, tem várias definições para que você pode atribuir, né, a uma cidade. Ou a ligação de uma cidade com outra ou outras cidades, tá? Isso é todo um sistema econômico e social, ok? Então, a gente vai agora falar sobre cidades globais. O que é uma cidade global? Por que tem esse termo? O termo foi empregado para descrever a relação da cidade de Liverpool e seu porto. Lembra que eu falei que a maioria das cidades globais elas são em portos, porque elas são centros de exportação ou importação, né? Elas são significativas para a economia do país. Então, elas mexem com o comércio, elas têm uma interligação entre elas, ok? Com as redes comerciais ao redor do globo. Atualmente, esse termo é crucial para a definição da ideia moderna de globalização. Ou seja, a cidade global é aquela cidade que ela vai ter influência global. Ela vai ter influência mundial. Vai ser uma cidade, por exemplo, que vai ter meios de receber mercadoria, vai ter meio de exportação, vai fabricar algo que vai ser vendido no mundo todo. São cidades que fazem, né, um determinado produto, então determinada compra, ou alguns determinados, né, quando é mais de um, e que é como uma influência global, ele é vendido mundialmente, ou ele é consumido, exportado ou importado mundialmente, então ela tem um peso sobre isso, ok? A maioria das cidades globais, elas são em portos, porque é onde, né, chegam os navios, os transportes marítimos, né, entre um continente e outro, ok? Tá. A expressão cidade global, ela foi popularizada por Sharkin Sessin em 1991, aplicada às cidades de Londres, Tóquio e Nova York, servindo como seus exemplos principais. Essas cidades possuem um lugar importantíssimo dentro do sistema econômico mundial. Atualmente,
como centros fundamentais para o comércio global de bens e de serviços. Tanto que Londres, Tóquio, Nova York, não tem alguém que nunca ouviu falar sobre ela. Talvez você não sabe, né, a função, a importação que ela faz, qual é o comércio principal, qual que é a principal economia daquele local, mas você já ouviu falar sobre elas, porque elas são marcos globais, elas são muito conhecidas, elas são grandes, não só em seu tamanho, mas em questão do serviço que elas prestam. Então, Nova York, né, também, ela foi, eu acho que foi a primeira, se eu não me engano, que foi considerada uma metrópole, porque a cidade, ela ganhou influência, ela ficou muito, muito grande, ela ficou muito importante mundialmente, ok? Uma cidade global não se define estreitamente por dimensões físicas ou demográficas. É isso que eu falei, ela não precisa ser grande para ela ser importante. Já que ela mexe com algo, uma área importante, ela o serviço que ela presta é fundamental, né, para funcionar a economia mundial, alguma coisa assim. Então, talvez é uma cidade pequena relativamente, mas que ela recebe, exporta ou produz um produto de grande importância mundial, tá? Na maioria das vezes, é difícil identificar o que exatamente faz de uma cidade global, mas existem várias características elementares. Economicamente falando, elas devem abrigar uma variedade de serviços econômicos internacionais, além de ser sede de várias das corporações multinacionais mais importantes. Em termos sociais, ela possui diversidade cultural, religiosa e ideológica, sem falar de línguas e de idiomas. Vocês falam, por que línguas e idiomas? Porque como é uma cidade que recebe muita gente de fora, é uma cidade que tem uma ligação global, uma ligação internacional, então vem muita pessoa, vem muitos diferentes tipos de pessoas para aquele local, então são diferentes linguagens, diferentes idiomas, diferentes culturas, que eles socializam ali. Então, para você, por exemplo, trabalhar com serviços de importação e exportação, você tem que saber negociar com a pessoa e você tem que saber a língua da pessoa para você poder fazer isso. Então, por isso da linguagem e idioma, ok? Então, esse parágrafo ele destaca, né, o que eu acabei de falar, que são, né, sedes, a cidade não precisa ser grande, né, ou importante, assim, questão de território, não precisa abranger muita gente. Ela tem que ser importante para o serviço que ela presta. Ela é sede de empresas importantes, ela é sede de serviços importantes, tem corporativas multinacionais naquele local, e por isso da sua importância, ok? Bom, a gente agora vai falar sobre metrópole, né, que é o assunto tema dessas aulas. E o termo metrópole, ele vem de grego, né, significa cidade-mãe, ou seja, é o centro das cidades, mais ou menos, entre aspas, né, gente? Foi inicialmente aplicada àqueles lugares de onde os colonizadores partiam em direção a outras terras, as quais viriam a ser colonizadas. Ou seja, eram lugares que as pessoas iam para depois elas se fixarem e começarem a morar ali. Tanto que o conceito de metrópole, mesmo sendo bem antigo, atualmente, se você olhar, é mais ou menos isso. Metrópole é onde as pessoas migram para ter uma melhor qualidade de vida, para ter emprego, para ter renda, fixam-se ali e continuam suas vidas ali. E como a quantidade é muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, que é um êxodo rural, como a gente já falou na aula anterior e na anterior. Então, as metrópoles, né, são grandes centros urbanos, onde tem uma grande circulação de pessoas e muita pessoa vindo para aquele local e se fixando ali, e por isso esse termo cidade-mãe, tá? Essas cidades, elas têm atividades, né, essenciais para a economia. Então, é como se elas compartilhassem das mesmas características que as cidades globais. Porém, elas têm as sedes, elas têm empresas, elas têm multinacionais. Porém, é um lugar mais amplo, não é para... É claro que é voltado para comércio, mas não somente para comércio. É mais
as pessoas indo morar ali para poder ter sua renda, sua vida e etc, tá? Beleza. No entanto, a grande diferença entre os dois termos está na maior relevância em que uma metrópole possui no contexto internacional. A baixa qualidade de vida, o subdesenvolvimento e a carência de infraestrutura básica podem afetar diretamente o status de uma metrópole como uma cidade global. Como resultado, uma cidade global é sempre uma metrópole, mas uma metrópole nem sempre pode ser considerada uma cidade global. Você fala, mas o que é isso? Por que não pode ser considerado? A cidade global, ela tem influência, ela presta um serviço, então ela tem uma função própria. Então, ela já tem indústrias multinacionais, então tem pessoa morando ali e elas não vão sair dali, elas não vão deixar ali, porque ali é um centro comercial fixo. As metrópoles, elas têm elas acabam, né, perdendo um pouco de influência, dependendo se a cidade não estiver pronta, preparada para receber um nível grande de pessoas. Então, por exemplo, uma cidade que tinha uma boa infraestrutura, tinha atendimento em postos de saúde, o transporte era bom, assim, tinha áreas de lazer adequadas, tinha sem aquele monte de gente, sem ser super populoso. Porém, depois disso não, né? Porém, com aquele monte de gente indo para lá, aquilo ficou super carregado. Então, tendo esse inchaço, ela não conseguiu mais manter aquela boa organização urbana. Então, ela foi tendo carência de desenvolvimento, de infraestrutura básica, não foi tendo local para as pessoas morarem, não foi tendo, aí as pessoas começaram a vir mesmo assim. E tem lugares, até hoje em cidade grande, que você vê que não tem nem saneamento básico, não tem água potável, não tem asfalto nas ruas, porque a prefeitura ainda não consegue lidar com tanto espaço ao mesmo tempo. Porque é muito lugar para fazer, muita obra, muito investimento que tem que ter em cima daquilo. Ok? Tá. Megacidades. Tá. Megacidade. Megacidade é uma expressão muito menos subjetiva e tem sido utilizada para descrever cidades com mais de uma certa certa quantidade de habitantes. O termo foi documentado pela primeira vez na Universidade do Texas em 1904. Aparentemente clara, a definição possui alguma ambiguidade, pois diferentes organizações sugerem critérios diferentes. Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes é a definição mais comum. Ou seja, para você ser considerada uma megacidade, você tem que ter mais de 10 milhões de habitantes, ok? É a definição mais comum. No entanto, outras áreas urbanas com apenas 8 milhões de habitantes e também aquelas cidades que contam com uma descendência populacional de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, para você ser considerado uma megacidade, você tem que ter mais de 10 milhões de habitantes ou você tem que ter mais de 2 mil habitantes em cada quilômetro quadrado. Tá? Então, você pensa que isso é muita gente em um local só, tá? Beleza. É isso que eu falei no princípio da aula, né? Que Nova York foi a primeira... Foi a primeira cidade a ser declarada, né, com esse termo de megacidades, porque ela foi a primeira cidade a ter a marca registrada de 10 milhões de habitantes em 1936, tá? Então, a tendência naquele momento era que muitas dessas cidades aparecessem em áreas tradicionais desenvolvidas, como Paris, Londres e Tóquio, que a gente já falou também. No entanto, durante as últimas décadas, houve uma mudança de direções consideráveis, tá? Ou seja, naquela época, era considerado para você ser uma megacidade, até hoje, tá, gente? Você ter uma marca de 10 milhões de habitantes. Nova York é um marco. Ela foi a primeira cidade registrada a ter esse número de habitantes, então ela foi a primeira a ser considerada uma megacidade, tá?
Aí você fala, mas é só os habitantes? Não, tem que ter uma economia, tem que ter. É um centro de comércio, é um centro de circulação de capital. É uma cidade modelo, entre aspas. É uma cidade que ela é marcada por ter tudo dentro dela, tá? Por isso, megacidade, que é muita gente num local só. Quase 70% das atuais 46 megacidades do mundo se encontram na Ásia. E esse número deve aumentar nos próximos anos à medida que o continente continue seu processo de urbanização acelerada. Hoje, as 5 cidades mais populosas do mundo são Tóquio, Xangai, Jakarta, Delhi e Seul. Então, eu vou usar Tóquio como um exemplo, porque no Japão ela tem a maior megacidade, né, aquela interligação do mundo. Ela liga, se você pegar um mapa, você vai ver que ela liga uma parte enorme do país. É quase se fosse o país quase todo, a ligação. E é uma cidade no meio daquilo, e todas as cidades que a gente vê e fala, nossa, esse nome eu conheço, é famoso, tudo mais, elas se ligam àquela cidade no centro. Então, todo esse sistema de megacidade, megalópole, ela é uma megalópole, que tem essa ligação para, o que é isso? São termos classificados, mas que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que você conhece alguém que mora numa cidade, mas ela sai para trabalhar em outra porque ela tem mais recursos, tem mais acesso ao emprego, ela tem uma melhor economia, ela é mais confortável para se morar. Então, você imagina isso num nível global. Numa cidade que ela influencia não só aquele local que ela tá, mas ela influencia o estado, ela influencia o país, ela influencia o mundo de tão importante que ela tá se tornando, ok? Tá. Megalópolis. É essa que eu falei que tem ligação com Tóquio. Não não é essa cidade, né? O termo que eu tava falando é esse. Megalópole é uma aglomeração de cidades interconectadas. É aquilo que podemos chamar de megalópolis, termo usado pela primeira vez no início do século XX. Esse amontoado de cidades pode ser resultado de uma grande variedade de razões, considerando ainda que certas áreas tendem a se desenvolver mais do que as outras. Tá? A geografia pode desenvolver um papel importantíssimo na definição de uma metrópole, assim como sistemas eficientes de transporte internacionais e regionais. O crescimento econômico subsequente de uma megalópolis pode ter, mas não sempre, um impacto positivo em toda a sua área de influência. Ou seja, para você ser, não é toda megalópolis que vai ter essa influência toda, porque para você ser uma megalópolis e você ter condições de ser um exemplo de cidade, de ser aquele ponto econômico forte, você tem que ter todo um processo com isso, porque para isso você precisa das pessoas indo para lá, trabalhando e elas morando ali, ela tendo aquela influência para você ser uma megalópolis. E para isso você precisa ter um sistema de transporte muito bom e muito rápido, porque você vai precisar se locomover numa grande distância num curto período de tempo. Entendeu? Então você tem que ir até o seu trabalho, voltar para sua casa no mesmo dia, de um jeito que seja acessível para você. Então os transportes das megalópolis são geralmente muito tecnológicos, porque eles precisam ser rápidos e eficientes. Sabe aqueles trens que a gente vê que parecem até montanha-russas, porque eles são altos, eles têm um bico puxadinho, assim, eles andam rápido pra caramba, tipo um foguete. Esses trens, eles são, você só vê eles em megalópolis. Tanto que eu acho que a única cidade que eu já vi um trem desse, eu já vi rodando mesmo, foi em Tóquio, que tem a ligação, né, em Tóquio e nas outras cidades, ok? Beleza. Um dos principais exemplos de megalópolis surgiu na costa nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington. A megalópole Washington, assim como as megacidades, no entanto, há mais dessas regiões se desenvolvendo na Ásia do que em qualquer outro lugar do mundo.
como o delta do Rio de Pérolas, na China, e a área metropolitana unificada de Jangkar e Dangun, na Indonésia. O que a gente pensa? Fala, mas por que está desenvolvendo mais na Ásia? Porque a Ásia está investindo em comércio nacional, né? Então ela está trazendo empresas de fora para ela. Consequentemente, está vindo mais gente para lá, para morar lá. E, consequentemente, com isso, a cidade tem que evoluir, ela tem que crescer, porque senão ela não vai conseguir conter aquelas pessoas, ela não vai conseguir conter aquele avanço. Então, por isso que a Ásia, hoje em dia, ela está sendo um dos lugares que está tendo mais desenvolvimento econômico, tá? Porque ela está investindo, né, no comércio dentro do próprio país, trazendo indústrias, gerando trabalho, e com isso está se tornando uma referência mundial, ok? Agora a gente vai falar sobre a desmetropolização. Vai falar, mas o que é desmetropolização? É quando uma metrópole ela começa a se fragmentar, sabe? Ela começa a perder um pouco a influência que tem, perder um pouco a força que tem, ok? Como tá aqui que eu coloquei, né? O processo de desmetropolização teve como principal causa a saturação da influência das grandes metrópoles e do aumento do custo de vida e de produtos para as empresas. Nesse contexto, muitas indústrias saíram das grandes cidades em direção às cidades médias do interior. Ou seja, você é proprietário de uma indústria e você tem sua sede numa metrópole. E na metrópole o custo de vida é mais alto. Por quê? Porque você, como empresa, você tem funcionários. Seus funcionários não moram tão perto. Então você tem que arcar com vale transporte, vale alimentação, o salário tem que ser adequado para... Todo mundo tem a ilusão que cidade grande tem um custo de vida melhor porque as coisas são mais baratas. Não é. A gente sabe que as coisas aqui são muito caras, porque para você ir... se você mora numa cidade grande, para você ir no centro e voltar para sua casa, você já tem que desembolsar um dinheiro, você já tem que pegar, ou seja, um ônibus, um Uber, um trem, ou um metrô, mas você tem que pegar um meio de transporte. Não tem como você ir a pé, porque a cidade é muito grande. Então, tudo que você vai fazer dentro de uma cidade grande, dentro de uma metrópole, você vai gastar dinheiro. Para você ir no supermercado, que é um pouco mais longe da sua casa, que está com uma oferta de preço, de coisas mais baratas, você vai gastar um dinheiro para ir, para voltar lá. Numa cidade pequena você não iria gastar. Numa cidade pequena você consegue andar, né, dentro da cidade tranquilamente, porque a distância não é tão grande como nas cidades grandes, né, como nas metrópoles. Então, você como dono da sua empresa, né, você pensa, não, eu vou pegar a minha empresa e eu vou colocar ela numa cidade interior. Porque eu vou conseguir produzir o mesmo tanto, eu vou vender do mesmo tanto, e eu vou gastar menos, seja com impostos, seja com funcionários, seja com a minha vida mesmo, os meus gastos vão ser menores, tá? Então, e também, né, junto com isso, tem as pessoas que elas moram em metrópoles e depois de um tempo elas cansam, porque a cidade grande, ela é sempre muito movimentada, é muito barulho, a cidade não para, é 24 horas ligada. Então, as pessoas cansam, né? E decidem ir para uma cidade interior, uma cidade menor, para elas poderem descansar, para elas poderem ter um pouco mais de tranquilidade, não ser um ambiente tão violento. Então, elas mudam para lá. Então, aos poucos, esses dois fatores, né, eles vão fragmentando a metropolização, causando assim a desmetropolização, ok? Vamos para o próximo slide. Atualmente, encontra-se em curso no Brasil o processo de desmetropolização, que é a diminuição do crescimento das metrópoles em benefício das cidades menores, sobretudo as cidades médias. Esse fenômeno está acompanhado da desconcentração industrial, em que as grandes empresas e fábricas, antes concentradas nos grandes centros urbanos, passam a se deslocar para cidades menores em busca principalmente de menos impostos, igual eu falei, ou até inserção de boa parte deles, mas vale lembrar que esse processo é lento e gradual, de modo que
vai demorar, né? Não vai ser assim do dia pro outro que eles vão olhar e falar, não, eu quero mudar a minha indústria de lugar, eu vou pôr em outra cidade e pronto. Não, não é assim. Tem todo um processo, ele tem que olhar se a empresa se o local, né? Que tem a empresa dele é dele, totalmente ele tem que vender aquele local para ele poder comprar na outra cidade, tá? Mas tem um benefício da desmetropolização. Porque como vai sair uma indústria e vai ir para uma cidade pequena, aquela cidade pequena ou média, ela vai receber um incentivo para crescer, porque como agora vai ter uma indústria ali, vai ter pessoas, as pessoas dali agora vão começar a ter um emprego até com uma renda melhor, tá? Ou então vai vir pessoas de fora para morar ali. Aí todo mundo fica, mas morar mais gente no mesmo local não é bom, que é aglomera e tudo mais. Beleza, mas se vai vir mais pessoas para ali, se vai ter mais acesso à renda, se vai ser um avanço assim, né? Então, junto com isso, vai ter mudanças no meio urbano, porque vai ter que ter melhoria da saúde, melhor educação, vai ter que ter mais escolas, é um crescimento, porque quando a cidade começa a inchar, o governo ele tem que arcar com aquilo da população, então ele tem que construir mais escolas, ele tem que construir mais postos de saúde, ele tem que fazer um asfaltamento que antes não tinha ali para rodar tal carro, porque agora tem mais gente, então vai ser mais gente reclamando, tá fazendo pauta, pedindo. Então, a saída de uma indústria, de uma metrópole para uma cidade pequena ou média é bom, tá, para a cidade pequena ou média, porque ela vai ter agora uma fonte de renda, né? Na cidade dela vai ter uma indústria ali, então vai ter novos empregos ali, vai ter um comércio maior, a economia vai melhorar, ok? Então, e as metrópoles, que mesmo a indústria saindo de lá, ela nunca vai deixar de ser uma metrópole. Ela só vai perder um pouquinho do que ela tinha. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de ser uma metrópole, porque ela nunca vai deixar de ser. Nunca vai... não vão sair todas as empresas. As pessoas não vão mudar dali de repente todas de uma vez. Não vai acontecer isso. Tem, né, uma perda de força, mas não é algo, assim, preocupante para as metrópoles, tá? Vamos passar para o outro. Isso que eu acabei de falar, ó. Mas isso, né, esse processo, ele não significa que as grandes cidades estejam diminuindo o tamanho populacional, mas apenas recebendo menos migrantes e crescendo demograficamente em uma velocidade muito menor. Ou seja, ela vai continuar crescendo, vai continuar indo gente para lá, ela vai continuar sendo uma metrópole, só que ela vai começar a receber menos gente, vai ser o crescimento dela vai ser numa velocidade menor, tá? Aí você fala, mas por quê? Como? Por que vai ficar menor? Olha, se a cidade de interior ou de médio porte, ela for receber não uma indústria, mas ela for receber umas 7 indústrias de uma vez, por exemplo, elas sendo influentes, o serviço dela sendo bem procurado, então, dentro daquela cidade que antes era pequena, tinham poucos habitantes e tinha um programa de saúde, educação e lazer acessível para todos ali, quando aquelas indústrias chegarem, as pessoas vão ter mais empregos, vão ter mais oportunidades. Entretanto, esses serviços básicos, né, vai ficar um pouco precário para aquelas pessoas, porque agora vai ser muita gente, tá, ali. Então, vai ter que ter um avanço, vai ter que fazer uma reforma, vai ter que ter um crescimento naquela cidade. Então, aquela cidade que era pequena, ela vai começar a crescer, tá? E é assim, né, que se formam as metrópoles. Só que, claro, que não é de repente, não é de um dia para o outro, é um processo lento, hoje em dia, né, porque antigamente estourou, né, a metropolização, então quando começou o sistema industrial, as pessoas iam atrás dos empregos e acabam inchando as cidades. Hoje em dia isso é um pouco menor, claro que ainda acontece. Se uma empresa, por exemplo, se você mora numa cidade e você está precisando de emprego e a cidade do lado vai abrir uma firma, por exemplo, da Coca-Cola, que é muito famosa, muito reconhecida, e vai ter oportunidade de emprego, tipo assim, muitas vagas, você vai mandar um currículo para lá. Se você for contratado, você vai fazer parte daquilo, e aquela cidade vai começar a crescer juntamente com a sua, que vai ser uma conurbação, né, urbana. Você
Fala, mas o que é conurbação urbana? Conurbação urbana é quando tem um fluxo de ligação entre as cidades. É como se tivesse uma cidade polo, né, no meio, e tivesse várias outras cidades ao redor daquela. E elas se ligam entre elas em questão econômica, porque elas estão ali e as pessoas, ela tá ali, e ali tem fonte de emprego, aquela cidade é boa para você ter renda para sua família. Só que você não mora lá, você mora ao redor. Aí você vai sair e você vai fazer aquele movimento triangular, né? Que você vai sair da sua casa, da sua cidade, para você ir para outra cidade, para você passar o dia lá trabalhando, depois você vai sair de lá, vai pegar um ônibus, um carro, um Uber, o que for, e depois você vai voltar para sua cidade. Esse movimento, né, lembra aquele instrumento de pêndulo, por isso que é chamado de triangular, né, porque ele faz assim, ok? Agora a gente entendeu, né, entre aspas, o que é conurbação. Para um pouco resumido, vai ter explicado daqui a pouco, juntamente com isso mesmo, cidades satélites. Cidade satélite é uma designação usada para se referir a centros urbanos, surgidos nos arredores de uma grande cidade, tipicamente para trazer algum benefício à cidade do núcleo da região. Um resumo da definição cidade satélite pode ser o seguinte: as cidades satélites são centros urbanos construídos para trazer algum benefício socioeconômico para a região onde se encontram. Um centro urbano, por exemplo, que se constrói para abrigar trabalhadores de indústrias importantes para o desenvolvimento do lugar, que pode ser chamado de cidades satélites. Ou seja, as cidades satélites, elas são as cidades em volta de uma cidade com grande influência, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é Belo Horizonte e Sete Lagoas. Sete Lagoas, ela é bem próxima a Belo Horizonte, uma distância, assim, de uns 40 minutos, mais ou menos, 40 minutos, 1 hora. Então, tem gente que mora em Sete Lagoas e ela trabalha em Belo Horizonte, por ser uma metrópole, por ser um centro urbano grande, por ter mais oportunidade, por ter mais chances, né, dela conseguir um emprego, dela conseguir uma renda, dela ter um dinheiro a mais para ela poder ter um meio de vida mais confortável. Então, ela mora numa cidade satélite e ela trabalha numa metrópole, num centro urbano. E ela faz esse movimento pendular que eu falei com vocês todos os dias. É um processo, é um movimento, e é bom vocês gravarem esse nome, porque esse nome é importante. Ela faz esse movimento, né, triangular, todos os dias. Isso é um movimento diário, tá, gente? Então, isso não é um termo que eu tô usando aqui solto, não. É assim que realmente é chamado, tá? É igual conurbação, que tem as cidades ao redor da cidade centro. Isso é uma conurbação, a formação de influência, né, da cidade A entre a cidade B, D, C e etc. Então, essa cidade principal, ela se liga às outras e as pessoas se ligam a essa cidade, porque elas fazem uma troca, né? Elas trabalham ali, ou elas trabalham só mesmo ali, elas vão ali mais para lazer, porque é um centro urbano, então tem mais atrativo, tem mais coisas, então elas sempre estão fazendo esse movimento triangular. Elas vão para casa, elas acordam cedo, pegam um ônibus, vão pro trabalho, chegam no trabalho, trabalham o dia todo, pegam o ônibus e voltam para casa. Então esse movimento diário é muito comum de ser visto, tá bom? E agora a gente vai resolver sobre as cidades globais, né? Que foi, se eu não me engano, foi o primeiro tema, né? Que eu falei aqui. Tá. Ai, meu Deus. As cidades globais, no atual contexto da urbanização mundial, caracteriza-se por, letra A, possuírem necessariamente mais de 10 milhões de habitantes. Não, as cidades globais, igual a gente falou, elas não precisam ser grandes para elas serem influentes, né? Elas são centros de serviços internacionais, mas não quer dizer que elas precisam ter muita população ou um grande território
para ela poder fazer essa influência, ok? Então a letra A, ela tá errada, tá? Letra B. Apresentam-se um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base. Ela pode sim ter fábrica, tem multinacionais e tudo mais, mas as cidades globais elas são marcadas não por causa das fábricas, tá? Elas são marcadas por causa da troca de serviços. Ela faz uma troca de serviço com outro país, tá? Por isso, cidades globais, porque ela tem influência internacional, ela tem influência global. Ela não é uma metrópole que tem influência por causa das indústrias e fábricas e por isso vem as pessoas. Não, ela é uma cidade que fornece serviços mundiais, tá? Então, a letra B, ela tá errada. Letra C. Serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades no mundo. Tá, então é isso aí, né? Serem densamente urbanizadas e elas geram, né, influências em outras cidades no mundo. Elas são cidades globais, elas são centros comerciais, elas prestam serviços internacionais, elas têm um marco por causa disso, ok? Então, a letra C está correta. Mas agora a gente vai ver por que a letra D está errada, tá? Não apresentarem vínculos com as atividades agropecuárias e mineradoras. Pô, se eu sou uma cidade global e eu estou prestando meus serviços, eu estou vendendo a minha matéria-prima, importando e exportando também, e fazendo negócios sobre isso para compra e venda, então é lógico que eu tenho ligação com atividades agropecuárias e mineradoras, porque são questões econômicas, é uma compra e venda, tá? Então a letra D, ela tá errada, porque sim, apresenta vínculo com as atividades agropecuárias e mineradoras, ok? Bom, deixa eu passar aqui pro lado. Eu passei demais. Era essa aqui? Bom, então a resposta certa, né, é a letra C. Serem densamente urbanizadas e gerar influência sobre outras cidades no mundo, ok? Aí, essa é a resposta certa da questão. Eu espero que vocês tenham refletido sobre ela, tá? Para vocês entenderem um contexto e poderem, numa prova, ou para vocês saberem mesmo, vocês pegarem os conceitos e pensar, pô, o que é cidade global? Ah, são cidades que prestam serviços internacionais, são cidades de influência globais, né? Beleza, o que são metrópoles? Metrópoles são grandes centros urbanos, com indústrias, com fonte de trabalho, fonte de renda, fonte de capital, com fonte de melhor qualidade de vida para as pessoas e, consequentemente, por causa disso, como tem muita gente, a cidade ela é forçada, né, a crescer em sua infraestrutura. Então, ela tem que ter uma acomodação melhor para as pessoas, né, para ela poder crescer e cada vez mais ser maior, viu? Então, a gente tem a definição, né, das metrópoles ligadas aos temas que a gente já viu anteriormente. Então, hoje é só isso, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se caso vocês não gostaram, se caso vocês gostaram, se caso vocês tenham alguma dúvida, vocês comentam aqui embaixo, porque esses estão sendo os meus primeiros vídeos. Então, com certeza eu devo estar errando bastante, mas nas próximas eu espero acertar e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigada, tchau pra vocês.